E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento às nossas aulas. A gente parou em massagem clássica, a gente não tem como fazer prática, né, à distância, a gente vai aguardar retornar nossas atividades normais para marcar nossa aula prática. No momento, a gente vai continuar de onde a gente parou, que foi na unidade 2, tá bom? Drenagem linfática. Antes de se adentrar na massagem, na drenagem linfática em si, a gente vai falar um pouquinho sobre uma revisão do sistema linfático. É importante a gente entender sobre o sistema, como que ele funciona, para onde que ele desemboca a linfa, para que a gente consiga entender melhor os princípios da drenagem linfática, tá bom? Então vamos lá. Então, na ilustração aqui do slide, vocês conseguem ver basicamente todos os nossos órgãos que fazem parte do sistema linfático. Tá? Então, a gente tem aí os vasos linfáticos, a gente tem os linfonodos, que são os gânglios linfáticos, a gente tem os órgãos linfáticos, né, que fazem parte da produção de células, da maturação das células também, como o timo, como o baço. Tá? A gente tem até mesmo a medula óssea, que é aquela parte central do osso, né, que é responsável pela produção de células dos glóbulos vermelhos e dos glóbulos brancos. Então, ele também tem uma íntima relação aí com o sistema linfático. Tá bom? Então, o que é o sistema linfático? Para que ele serve? A gente tem lá a circulação sanguínea e a gente tem a circulação linfática. Qual a relação que essa circulação tem uma com a outra? A gente sabe que o sistema vascular, o sistema sanguíneo, a gente é composto pelo componente arterial e pelo componente venoso. No componente arterial, a gente tem sangue bombeando do coração para a periferia dos tecidos. Lá nos tecidos acontece a oxigenação, a troca de gases, e esse sangue é recolhido pelos capilares venosos e retornam aí para as veias, vão desembocar nas veias que vão chegar até o coração. Então a gente tem o sistema arterial, depois o sistema venoso. Mas entre um sistema e o outro, a gente tem o extravasamento do líquido. Tá? Que líquido é esse? Eu não estou falando de sangue, eu estou falando do líquido básico do sangue, que compõe o sangue, que é a linfa, que é esse líquido branquinho, esse líquido não é branquinho, é um líquido sem cor, basicamente. Aquele líquido que faz parte do sangue, mas como não tem glóbulos vermelhos, que dá a coloração para o sangue, ele acaba ficando aquela cor transparentezinha, né? de plasma sanguíneo mesmo, tá bom? Então, a gente tem aí a linfa que vai extravasar nessa passagem da circulação sanguínea. Tá? A gente tem um líquido que fica entre as células dos tecidos, tá? Que a gente chama de espaço intersticial, líquido intersticial, que é justamente a linfa que vai extravasar. E é normal que extravase. O próprio sistema linfático está ali para controlar essa quantidade de líquido que fica entre as células dos tecidos. Tá? Então, se a gente tem uma disfunção nos capilares linfáticos, a gente pode ter um acúmulo da linfa em um tecido específico e a partir desse acúmulo, se for um acúmulo crônico, a gente vai ter algumas patologias que são até conhecidas por vocês já como elefantíase, como linfedema, né? São patologias características aí da obstrução crônica de vasos linfáticos. Ou a gente pode ter também uma obstrução decorrente, por exemplo, não é nem uma obstrução, mas a imobilização. O paciente que fica imobilizado, que fica de cama por muito tempo, vai ter uma estagnação, uma estase da linfa. E isso pode causar aí edemas, inchaços, né? Tudo isso por conta da estase da linfa. Então, há um acúmulo do tecido intersticial entre as células, perdão, do líquido intersticial no espaço entre as células, no espaço intersticial, e isso causa a distensão do tecido. Bom, então, dessa forma aí que os capilares linfáticos vão absorvendo, aqui na ilustração dá para ver melhor. Então, a gente tem aqui os capilares linfáticos que vão absorver esse líquido intersticial que fica entre as células, tá bom? Então, é normal que a gente tenha uma quantidade de líquido intersticial, mas o capilar linfático está justamente ali para fazer esse controle da quantidade desse líquido intersticial. Ah, mas e para que existe esse líquido intersticial? O que é esse líquido intersticial? O que é a linfa? Como eu já falei para vocês, a linfa é um componente do sangue, tá? Composto ali pelo plasma. E a gente tem como uma das funções do sistema linfático, como eu já comentei com vocês, o sistema de defesa. Então, ele é muito rico em linfócitos, tá? Em células responsáveis por fazer combate de micro-organismos invasores, tá? Então,
a gente vai ter essa linfa como sendo um local de transporte desses micro-organismos para que ele chegue até o linfonodo é aquele órgão redondinho que mostrei na ilustração para vocês, que é justamente responsável, aqui na ilustração está melhor para a gente visualizar, essas bolinhas que são responsáveis aí pela produção e ativação dos linfócitos. Tá bom? Então, os vasos linfáticos vão confluir para essas bolinhas, para esses linfonodos, para esses gânglios, onde haverá o combate dos micro-organismos que eventualmente vai estar por ali no espaço entre as células. Tá bom? Então, basicamente, é isso. Vocês já devem ter, boa parte de vocês já deve ter tido aí uma íngua, que nada mais é do que um desses linfonodos inchados, túrgidos. Então, eles acabam, para combater esse micro-organismo que eventualmente apareceu ali na circulação linfática, esse linfonodo vai lançar a mão da ativação dos linfócitos, que por sua vez vai ativar uma cadeia inflamatória. Né? Esse linfonodo vai dobrar de tamanho para que aconteça esse combate desse micro-organismo e é bem característico, né, que a gente popularmente conhece como a íngua. Né? Ela pode, muito comumente a gente chama de íngua aqueles linfonodos que ficam ali na região inguinal, né? Por isso íngua. Mas a gente pode ter aí o combate a esses micro-organismos em qualquer linfonodo, em qualquer gânglio linfático do nosso corpo. Né? Então, nas crianças é muito comum os gânglios linfáticos aqui da região do pescoço ficarem inchados, né? Porque está sempre combatendo ali os micro-organismos, né, que aparecem aí no corpo da criança. Beleza, então a gente tem aí o sistema linfático, né, esses vasos linfáticos que vão remover esse líquido, esse excesso de líquido que fica aí no espaço entre as células, que vão puxar também esses micro-organismos que eventualmente estão ali para os gânglios linfáticos, né, para fazer o combate desses micro-organismos. E a gente tem essa conformação dessa circulação linfática de acordo com como está aqui na imagem. Tá? Então, boa parte do tecido desse líquido ele vai drenar para o ducto torácico, que fica aqui nessa região que está aqui em branco na ilustração. Tá? Então, a maior parte aqui, ó, membros inferiores e membro superior esquerdo e metade aqui do rosto, né? Metade da cabeça aqui esquerda vai drenar para o ducto torácico. E a hemiface direita, juntamente com o membro superior direito, e o hemitórax também direito, vai drenar para o ducto linfático direito, né? Que vai desembocar lá na subclávia, tá? E aí a gente tem esses vasos linfáticos, né, que vão desembocar a linfa justamente ali próximo dos grandes vasos venosos, das grandes veias, né, que vão desembocar diretamente no coração. Tá bem? Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa. Basicamente é isso, tá bom? Então a gente tem aí que o fluxo linfático depende do movimento. No sistema circulatório, a gente tem o coração que bombeia o sangue arterial, né? E a gente tem a circulação venosa que também depende do movimento. Então, a circulação venosa está intimamente relacionada com o sistema linfático, porque ela também é dependente da movimentação muscular, da ação muscular para que essa linfa aconteça o fluxo da linfa. Né? Então, se o paciente está imobilizado por bastante tempo, a gente vai ter um prejuízo na função de drenagem linfática. Tá? Então, por isso aí, a gente já consegue imaginar algumas das indicações da drenagem linfática. Né? Pacientes aí acamados, né? Que tem um prejuízo na circulação linfática. Tá bem? Basicamente é isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a drenagem em si. Tá bem? Um abraço.